Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Ruana e hoje eu resolvi contar para vocês a minha história como pessoa com deficiência, contar para vocês desde a infância até a minha vida atual. E eu já quero deixar avisado para vocês que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, né? Por mais que eu tente resumir um pouco, mas ele vai chegar aí na casa dos 10 minutos. Então já pega seu café, seu suco, seu chá, sua água e vem ouvir essa história. A minha história começa no ano de 1997, no interior da Bahia, que foi onde eu nasci. Eu sei que na sua cabeça você já deve estar fazendo um cálculo aí mental para saber quantos anos eu tenho, mas eu vou adiantar para vocês, 27 anos atualmente, tá? Eu nasci de uma gestação normal, 9 meses, porém eu nasci muito abaixo do peso, nasci só com 1,5 kg. Isso não, a gente não tem exatamente certeza se foi 1,5 kg, foi um pouco a menos ou um pouco a mais, porque o hospital onde eu nasci não tinha balança na época. Eu nasci muito no interior mesmo, sabe aquele interiorzão? Então, foi onde eu nasci. E lá não tinha balança. Então, os médicos e os enfermeiros chegaram a essa conclusão de que eu pesava 1,5 kg e foi isso que ficou. Fui para casa, né, como de costume, depois que tudo se passou. E as pessoas, quando iam me visitar, sempre falavam que eu não ia viver, que eu não ia sobreviver, por conta, né, do tamanho, de ser muito magra e tudo mais, com 1,5 kg, uma criança muito pequena. Aqui abrindo um adendo, né, que minhas tias às vezes falam, você cabia dentro de uma caixa de sapato. Eu não digo que sim, nem digo que não, porque eu era uma bebê, né, não tinha como saber se realmente isso é verdade, comprovar essa história. Mas, enfim, o fato é que eu era muito pequena até hoje, né, não cresci muito, tenho 1,5 m. Mas cresci um pouco mais, né, do que uma caixa de sapato, né, gente? Mas, enfim, e para vocês terem uma ideia, até os médicos não acreditaram que eu iria sobreviver tantos anos da minha vida. E falaram para minha mãe, né, para minha família, que eu ia viver só até 1 ano de idade. Então, eu fico pensando, sabe, o que passa na cabeça desses profissionais da saúde para dar uma notícia dessa. Beleza que você sabe e tal, mas para que falar? Deixa a pessoa descobrir, sabe? Pelo menos é o que eu penso, né? Então, eu fico imaginando a aflição dos meus familiares ao descobrir que aquele bebê com 1 ano já não ia mais existir. Mas, contrariando todas as estatísticas e tudo que eles pensavam, eu estou viva até hoje, né? 27 anos aí para contar a história. Eu acho a minha história muito emocionante, sabe? Tantas coisas que eu passei, por isso que eu tô até um pouco emocionada de contar ela para vocês. E eu sempre quis, em algum momento, contar a minha história, porque eu acredito que ela pode inspirar a vida de outras pessoas, né? Ou motivar, não sei, ou talvez, enfim, trazer alguma luz, de certa forma. Bom, o tempo foi passando e com 6 meses de idade, minha avó percebeu que meu olho era estranho, né? Tinha alguma coisa de errado. Então foi aí que começou a minha ida de vários médicos. E eles descobriram que eu tinha catarata congênita e com 9 meses eu fiz a cirurgia, minha primeira cirurgia. Então, com 9 meses, fiz a cirurgia de catarata congênita, porém, teve um problema durante a cirurgia, que foi a desconjuntivalização da córnea. Eu sei que esse nome é difícil, também treinei muito para falar esse nome, mas basicamente a pupila queria sair do lugar, e aí o olho fez uma pressão para segurar e acabou ficando uma mancha. Enfim, a catarata saiu, colocaram um cristalino novo no meu olho, mas eu fiquei com baixa visão, que é o que eu tenho hoje, né? Além da baixa visão, também tenho outras coisas como a miopia, o astigmatismo, mas isso não vem ao caso, vamos focar só na baixa visão, que é a deficiência visual. Eu sempre fui uma criança muito tagarela, sabe? Sempre gostei muito de falar, de me comunicar, esse é o meu ponto forte. Minha avó fala que antes mesmo de andar, eu já falava alguma coisa, para vocês terem ideia. Eu comecei a falar mais ou menos com uns 9 meses, mais ou menos, antes de andar mesmo. Minha avó me levava no médico e eu conversava e tudo mais. Óbvio que não é uma conversa muito mirabolante, mas assim, algumas conversas eu já falava naquele tempo. E aí começaram as andanças, né, na minha vida, andei em muitos médicos, até inclusive para achar um médico de fazer a cirurgia foi muito difícil, porque meu olho era muito pequeno, mas graças a Deus conseguiram encontrar em Salvador e eu consegui fazer essa cirurgia.
Depois disso, com um ano mais ou menos, eu comecei a usar óculos de grau. E o mais engraçado foi que no primeiro dia que eu comecei a usar um óculos de grau, eu lembro até hoje que na calçada da minha casa, ela era aquelas calçadas mais grossas, sabe, grosseira. Eu simplesmente ralei o óculos todinho. Hoje em dia eu não faço isso porque eu sei o preço que isso aqui custa uma fortuna, né? Não façam isso, crianças. Mas eu fiz isso e ainda cheguei toda orgulhosa dizendo que ralei o óculos. Pois é, minha gente, eu já fui uma criança levada, por mais que não pareça nessa carinha de anjo que eu tenho. E aí depois disso tudo, tal, fui pra escola e tudo mais, passei por muitas situações de preconceito, de bullying também, como a maioria das crianças que têm algum tipo de deficiência passaram. Porém, nessa época, quando eu estava começando, né, a minha vida escolar, eu levava tudo na brincadeira, né? Respondia também, conversava e tudo mais. A época mais difícil dessa questão de preconceito mesmo, eu vim sentir na pele quando eu estava na faculdade, mas lá na frente eu conto para vocês. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram nessa minha jornada de escola, tanto no ensino fundamental, ensino médio e na faculdade também. Mas também tive pessoas que julgaram, que criticaram, que falaram muito, né? Sempre tem, gente, sempre tem aquela pedra no nosso caminho, sabe? Aquele 1% que dá vontade da gente fazer assim, mas não pode, né? Ser humano. E eu tive muitos anjos na minha vida, muitas amigas que realmente, não só de emprestar o caderno para que eu pudesse copiar o que estava escrito no quadro, porque mesmo que eu sentasse na primeira cadeira da frente, eu não consigo ver o que está escrito na lousa, e principalmente se for pincel vermelho, aí é que eu não vou conseguir de forma alguma. Até isso aí foi no ensino, no início, né? Antes de chegar no ensino fundamental. No ensino fundamental, eu já tinha algumas amigas que, inclusive, falavam para mim o que estava escrito no quadro e, através disso, eu ia escrevendo no meu caderno. Tive professores maravilhosos também que me ajudaram. No ensino médio, eu já comecei a usar o celular, por exemplo, ao meu favor. E foi engraçado no ensino médio porque eu fui estudar em outra cidade. Não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade maior em relação a que eu nasci, a que eu morava e a que eu estava acostumada. Tanto que minha mãe, eu lembro que ela ficou um pouco apreensiva e conversou com os meus amigos para me ajudar nessa nova fase. E eu tive muito apoio, muito suporte. A fase mais assim pesada da minha história mesmo, ela veio quando eu precisei me mudar para uma cidade bem maior para fazer faculdade. E logo no início, quando tiveram as provas e tudo mais, até naquela fase de apresentação, sabe, que eu falava que eu tinha deficiência visual, sempre ouvi alguém no fundo cochichando alguma coisa, falando alguma coisa. E no dia que, por exemplo, teve a primeira prova e que eles viram que a minha era basicamente maior que a minha cabeça, e aí foi que começaram as piadinhas. Aí eu fico pensando, gente, criança é criança, né? A gente não leva a mal. Mas um adulto que sabe muito bem o que ele está falando, fazer uma coisa dessa, sinceramente, é complicado, viu? Então essa foi uma das fases mais, assim, difíceis da minha vida, porém superei, já terminei. Trabalhei na minha área durante mais ou menos 2 anos, eu acho. Trabalhei um pouco na pesquisa e um pouco em uma fábrica de doce de leite. Porém, acabou que eu não me adaptei, né, a essa questão de trabalho mesmo, porque é um trabalho que você tem que fazer rápido e tudo mais, e meu olho não acompanha. E hoje eu não estou trabalhando, estou em casa, casei também, e essa é um pouco da minha história, gente. Eu tentei resumir ao máximo para vocês. Tem algumas histórias engraçadas no meio disso tudo, como por exemplo o dia que eu fui andar de bicicleta, fui atravessar a rua, achei que o caminhão estava parado quando na verdade ele estava vindo e eu quase fui atropelada, quase fui de arrasta para cima. Mas depois disso, inclusive, eu fiquei sem andar de bicicleta porque meu pai não deixou mais. Coisas, né, canônicas na vida de uma pessoa que tem deficiência visual que acontecem. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, deixem aqui nos comentários, ou saber mais detalhes de como foi a minha infância, por exemplo, a adolescência, a vida adulta atualmente, deixem aqui nos comentários que eu posso gravar mais algum vídeo para vocês. Eu não quis detalhar tanto em um vídeo só, para não ficar um vídeo muito longo para vocês verem.
Um beijo e até o próximo vídeo.